a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. O meu primeiro contato com o professor Hélio Couto foi através das reprogramações mentais que ele disponibiliza no YouTube. Eu senti o desejo de me aprofundar no assunto, e quando eu comecei a assistir os vídeos, ao mesmo tempo eu continuava ouvindo os vídeos de reprogramação mental. Eu estava buscando mais informações sobre a ressonância harmônica e eu caí no vídeo de uma pessoa falando dos progressos que ela tinha feito depois que ela começou a fazer o uso da ressonância harmônica. E outras pessoas também, muito conhecidas hoje, que explodiram aí na internet, fizeram ressonância harmônica, mas muitas dessas pessoas não falam. Mas enfim, cada um com a sua consciência. No meu caso, quando eu entrei em contato com o Caminho das Palestras, e demorei mais ou menos uns 3 meses, 4 meses para assistir todos os vídeos, mas é claro que a gente não consegue ter a compreensão total do que realmente significa aquele trabalho do professor Hélio Couto, porque a gente ainda não está com a consciência muito elevada para conseguir compreender qual é o propósito do trabalho dele. A gente acha que é só reprogramação mental, a gente acha que o objetivo é prosperidade material. Foi por conta dessa prosperidade material que eu cheguei na prosperidade espiritual. E o que eu entendi sobre a ressonância, depois que eu comecei a assistir as palestras, no começo eu tive um pouco de receio, porque eu acho que no caminho das palestras mesmo, eu já comecei a entender que não era só a reprogramação mental que eu estava buscando, tinha coisas por trás. E como eu tinha muitas crenças limitantes com relação à espiritualidade, eu meio que queria abandonar. Eu vinha aqui buscando uma coisa e no final tinha outra. Mas conforme eu fui insistindo, algo dentro de mim já tinha mudado, já tinha despertado para uma nova consciência. E eu comecei a maratonar aqueles vídeos do Caminho das Palestras, que foi quando eu comecei a ver que tinha algo mais profundo. E quando a gente quer de verdade buscar algo mais profundo, a gente vai encontrar. Basta a gente querer. E aí eu fui assistindo as palestras, tentando assimilar, lendo os livros que ele indicava para que a gente conseguisse expandir a nossa consciência de uma forma mais profunda. E aí quando eu terminei de assistir, aí eu fiz a minha solicitação da minha ressonância harmônica. E nos primeiros dias eu já comecei a sentir efeito. E assim, não é que algo mágico acontece, é que a sua consciência começa a despertar para um novo mundo que até então você desconhecia. Um novo paradigma que eu não fazia ideia que existia, porque eu estava presa até então só no paradigma material, por conta das minhas crenças. E tá tudo bem, a gente tem crenças mesmo, a gente tá aqui para viver uma experiência, mas essa experiência, muitas vezes, a gente limita muito ela, porque a gente foi criado no meio de uma cultura que a maior parte de nós dificilmente consegue chegar a um caminho de consciência maior por conta disso, porque a gente tem muita dificuldade de se abrir para esse novo. Porque esse novo é um mundo que nos assusta muito. Porque a partir do momento que você entra nesse mundo, você não consegue mais voltar. Porque a sua consciência, ela não evolui. A tendência da nossa consciência é expandir cada vez mais. Você não vai ver uma pessoa que adquiriu um nível de consciência superior fazendo coisas que antes ela era capaz de fazer. Isso não acontece. A tendência é sempre você melhorar, você ir subindo. Porque você consegue enxergar a vida, o propósito aqui da nossa existência nesse plano de uma forma diferente. No meu ponto de vista, você despertou um gigante dentro de você que estava adormecido. E esse gigante dentro de nós, ele pode ser chamado de centelha divina, de fagulha divina, que é um pedacinho do Criador do universo do todo dentro de nós. E era algo inconcebível para mim, porque para mim o todo, Deus, ele estava muito distante de mim. A crença que eu vivia, que eu acreditava desde criança, era uma crença de que o Criador me colocou aqui e que ele estava fora de mim. Todas as vezes que eu precisasse acessar o Criador, eu teria que acessar ele através de meios externos. E isso não é verdade. A gente consegue e a gente deve acessar o Criador através do nosso interno. Só assim a gente consegue realmente ficar próximo daquele que nos desenhou e nos permitiu que a gente estivesse aqui nesse momento. E viver essa experiência desse mundo material que a gente está, nessa era que a gente está vivendo, que é uma era de despertar de consciência, de mudança de paradigma, em que o mundo aparentemente está um caos, mas que quando a gente está nesse caminho, a gente sabe que não é o caos, a gente sabe que existem circunstâncias por trás de tudo que está acontecendo e que nunca
a gente chegou num estágio hoje de abertura da nossa consciência para um despertar de paradigma, em que a gente consegue acessar informações e consciências em um mundo que não é físico. E eu acho que a dificuldade da maior parte das pessoas hoje é acreditar naquilo que ela não consegue ver. Porque muitas pessoas, elas não têm esse lado mais aflorado, esse lado mais sensitivo. Todos nós temos, mas talvez por conta do meio onde a gente vive, toda essa nossa sensibilidade, essa nossa intuição, ela tá bloqueada. Porque imagina, você pega uma criança e coloca na cabeça dela que o mundo é aquilo que ela tá vendo, que não existe nada além daquilo que ela tá vendo, ela vai interpretar o mundo daquela forma. Então fica muito difícil, muito mais desafiador quando você tem crenças que te limitam a expandir sua consciência. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é fundamental nesse processo, foi que tudo tem um porquê. Mesmo as pessoas que ainda não despertaram, que é a grande maioria, e aqui eu tô falando a pessoa que está despertando não está iluminada. Estou falando que as pessoas que conseguem enxergar essa nova proposta, essa nova era, como uma oportunidade de crescimento espiritual, de ascensão espiritual, essas poucas pessoas conseguem levar mensagens para mais pessoas, porque elas realmente acreditam que isso seja verdade. Elas conseguem colocar essa mensagem no mundo para que mais pessoas tenham acesso à verdade de que o Criador existe dentro de nós e que para a gente acessar ele, a gente não precisa de absolutamente nada externo. Que somente quando a gente enxerga que nós criamos a nossa realidade, que o Criador vive dentro de cada um de nós, mesmo dentro daquela pessoa que a gente julga ser a pessoa mais cruel, uma pessoa que só faz maldade, mesmo assim o Criador vive dentro dela. Mas ela não consegue enxergar isso. E quando a gente está estudando nesse processo, a gente tem um pouco de dificuldade de assimilar essa informação. Porque desde pequeno a gente foi educado a que tudo é dual. Ou uma pessoa ela é 100% má ou ela é 100% boa. E a gente não consegue identificar que essa pessoa, ela tem as suas virtudes e as suas sombras. Todos nós somos feitos de sombra e de virtudes. E que não dá para eu esconder minhas sombras atrás das minhas virtudes. Todas as vezes que eu tentar esconder as minhas sombras de trás da cortina, ela vai vir à tona a qualquer momento e eu não vou conseguir ter controle sobre isso. Eu não consigo desvincular, eu consigo mexer no gradiente, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. É muito improvável que você consiga o tempo todo, a não ser que você seja uma pessoa que já alcançou a iluminação, mas é pouco provável que antes de você alcançar a iluminação, que você consiga estar com esse gradiente equilibrado. Porque o dançar da vida, dessa existência, é justamente você estar constantemente equilibrando os pratos, equilibrando os polos, positivo e negativo, para que você possa conseguir dançar o fluxo da vida. E para que a gente consiga, de fato, exercer essa nossa espiritualidade, que tanto o professor Hélio Couto fala, é preciso cada vez mais a gente expandir a nossa consciência. E para que a gente possa expandir a nossa consciência, é um processo desafiador, porque imagina só, esse processo é um processo individual, não é um processo coletivo. A mídia jamais vai falar em processo de despertar, porque eles não têm interesse. Porque se todas as pessoas despertarem ao mesmo tempo, tudo isso aqui acaba. Porque as pessoas vão ver que existe um Deus dentro dela e que ela não é inferior a nada e a ninguém. Que não existe diferença entre absolutamente ninguém aqui nesse plano. E, aliás, em nenhum plano existe diferença. O que existe é o nível de consciência de uma pessoa que pode estar mais elevado ou menos elevado. É a única diferença que existe. E quando esse gigante dentro de nós, que é a nossa centelha, a nossa fagulha divina, a gente deixa ela, a gente permite ela despertar dentro de nós e nós agirmos conforme a nossa centelha divina gostaria, tudo em nós muda. Então, acreditarmos que todas as pessoas vão ter esse despertar juntos ao mesmo tempo é impossível. Mas uma coisa que me deixa muito feliz e contente, e o professor Hélio Couto sempre fala, é que hoje a gente não tá mais sozinho. Jesus, na época dele, ele tava sozinho. Ele conseguiu angariar poucas pessoas junto com ele naquela época. E mesmo assim, essas poucas pessoas não tinham a consciência que ele tinha. A consciência dele era muito superior aos apóstolos dele. E mesmo assim ele conseguiu. Mas hoje a gente não tá mais sozinho. Principalmente com a internet, você consegue encontrar pessoas e que essas pessoas querem acrescentar na nossa vida. Eu despertei, mas as pessoas à minha volta não despertaram. As pessoas à minha volta continuam dentro da Matrix.
E esse processo de você continuar convivendo em um ambiente em que só você consegue enxergar fora, além dessa caixa, é um processo muito desafiador. Porque em muitos momentos a gente tem vontade de pegar a pessoa e sacudir. Cara, não é possível que você não tá vendo. Mas essas pessoas têm o tempo delas. Essas pessoas, elas ainda não estão prontas. E talvez elas nunca estarão prontas. Pelo menos nesse plano existencial agora, pode ser que eles não tenham essa consciência. E também não dá pra gente ficar forçando a barra com eles. Porque seria tudo muito lindo se a gente conseguisse conviver somente rodeado de pessoas que estão no mesmo nível de consciência que você. Isso não vai ser possível. Até porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para viver uma experiência e a gente tem alguns contratos para cumprir, né? Principalmente esses contratos familiares, que não dá pra gente simplesmente largar essas pessoas e ir embora. Não dá. A gente precisa continuar aqui no nosso caminho, buscando cada vez mais expandir a nossa mente. E onde a ressonância harmônica entra em tudo isso que eu tô falando aqui, é que nas primeiras vezes que eu solicitei a ressonância, a mudança que eu tive interna foi tão grande que cada vez que eu ia me aprofundando no assunto, estudando, mais eu tinha compaixão com as pessoas que estavam à minha volta. Porque eu sei que essas pessoas precisam do tempo delas, elas estão dentro do tempo delas. E eu não consigo, e nem posso, e nem devo interferir no livre-arbítrio delas, porque é uma escolha. Independente de qualquer coisa, independente do nível de consciência que elas tenham. Porque uma das coisas que eu aprendi também durante essa caminhada é que a gente tem que ter amor incondicional a qualquer ser, a tudo que nos cerca. Quando uma pessoa não consegue ter essa dimensão do que eu tô falando, mas eu acho difícil uma pessoa chegar até esse ponto do vídeo e não entender o que eu tô falando, porque essa pessoa, se ela não tivesse o mesmo nível de consciência que eu estou nesse momento agora, ela já teria desligado o vídeo. Aliás, ela nem chegaria nesse vídeo. E se você está me ouvindo nesse momento, é porque com certeza você acredita naquilo que eu estou falando e você vive, não só acredita, você vive. Então, para você, esse amor incondicional que eu estou falando aqui não é caraminhola, não é a história da carochinha. Realmente existe uma frequência de amor incondicional e a gente sente essa frequência e a gente consegue incorporar ela no nosso dia a dia. E uma outra mudança dentro de mim com relação à ressonância é que você vai buscar cada vez mais o seu propósito. E o propósito que eu vejo hoje, pelo menos da forma com que eu interpreto hoje, é um propósito existencial. E esse propósito não necessariamente está ligado a alguma profissão. A gente às vezes confunde um pouco esse propósito existencial com um propósito profissional. E como a mídia o tempo todo está falando de propósito, e aí a gente acaba distorcendo um pouco essa questão de propósito. Porque todo mundo fala de propósito assim, como se fosse algo muito banal. E não é. Mas enfim, faz parte do processo, a gente tem que ter paciência, porque até a gente que está nesse processo, a gente também se confunde às vezes. Então o que eu faço? Eu só busco referências com relação ao propósito de pessoas que vivem esse propósito de forma espiritual. E não estou falando aqui que a gente tem que abandonar a matéria, porque isso não existe. A gente tem que ter todo esse equilíbrio entre a matéria e o espírito. E isso é um desafio, porque no começo a gente só olha para o lado espiritual e a gente não quer reconhecer que a gente tem um corpo físico que ele precisa de manutenção. E a gente começa a criar conflitos internos por conta disso, porque a gente quer evoluir espiritualmente, aumentar o nível de consciência, mas ao mesmo tempo você está encarnado, você precisa entender que o seu processo nesse momento, o seu foco tem que ser aqui na matéria, senão você não estava encarnado, você já tinha desencarnado faz tempo, né? Se você está encarnado nesse momento, você precisa entender e compreender que você tem que aprender a viver nesses dois mundos. Você não pode ir muito para cá e nem muito para lá, porque senão ela fica em desequilíbrio. Assim é a nossa vida, o tempo todo, pelo menos nesse plano aqui. E como a gente, pelo menos a maior parte das pessoas, elas dificilmente acreditam que existem outras dimensões, elas não acreditam em absolutamente nada além daquilo que os 5 sentidos dela conseguem observar, tocar, sentir. Fica muito mais desafiador a gente conseguir explicar o que a gente sente para as pessoas. E às vezes essas pessoas, que são pessoas que a gente tem um contato muito íntimo, que às vezes são os nossos pais, às vezes são os nossos cônjuges, às vezes são os nossos filhos. Às vezes a gente começa a olhar, pelo menos eu tive essa experiência, que parece que essas pessoas já não conseguiam me entender. Mas na verdade, você vai expandindo tanto a sua consciência que você consegue sim ver que algo mudou. Eles também percebem essa mudança,
mas por eles continuarem ali naquele rame-rame, naquele dentro da Matrix, eles têm muita dificuldade em ver e acreditar naquilo que você está falando. E eles vão tentar combater o tempo todo, porque é como se alguém tivesse chegado e chutado o pilar de equilíbrio da sua vida. E a gente se agarra naquele pilar, é como se fosse a última alternativa de vida que a gente tem. Então é muito difícil você chegar chutando o pau da barraca com as pessoas, para que as pessoas consigam entender e interpretar que existem outros planos dimensionais, que a vida não acaba aqui, que existe vida além da vida, e que a gente tem muita dificuldade de compreender isso. E por isso que a gente tem tantos problemas aqui nessa existência. A gente foi tão programado a não acreditar que existe um criador dentro de nós, que a gente fica preso num paradigma que faz com que você não vê saída. E quando você consegue subir um pouquinho e ver, enxergar ali fora daquela realidade, você fala, caramba, não acredito que até hoje eu consegui viver dentro dessa caixinha de sapato. Pelo menos isso aconteceu comigo. E foi a principal mudança que eu tive quando eu comecei a assistir o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. Eu tive uma virada na minha vida, nesse sentido espiritual, que era impossível alguém com o nível de consciência que eu tinha chegar ao nível de consciência que eu tenho hoje num período de tempo muito curto. Eu consegui ler o tanto de livros que eu li, de absorver tantos conhecimentos que eu consegui absorver, porque tinha livros, para vocês terem uma noção, eu não conseguia ler, não conseguia interpretar. Cartas de Cristo, quando eu peguei a primeira vez para ler o Cartas de Cristo, eu não conseguia ter aquele nível de consciência. Embora seja um livro extremamente polêmico, e eu entendo e respeito quem pensa assim, que o livro não foi canalizado por Jesus, mas enfim, aí é opcional, cada um acredita no que tem que acreditar, mas sem dúvida, independente da sua crença em acreditar que alguém canalizou Jesus para escrever aquele livro, pode ser até que não tenha sido Jesus, mas foi alguém muito próximo, que tinha um nível de consciência muito próximo a ele para conseguir criar uma obra daquela. Porque o tempo todo que você tá lendo aquela obra, você consegue sentir que existe algo ali que você não consegue explicar, e não é dessa dimensão. Mas enfim, eu falei do Cartas de Cristo aqui porque realmente eu não tinha consciência, jamais seria capaz de ler um livro daquele se eu não tivesse feito a ressonância harmônica, por exemplo. E às vezes a gente tem que criar um canal para conseguir colocar para fora aquilo que a gente sente, para contar para as outras pessoas que, gente, existe um mundo além daquilo que a gente tá vendo, sabe? A gente quer contar, não dá pra segurar a gente só pra gente, não dá. Chega um ponto que você não consegue segurar só pra você. Você quer contar pra todo mundo, porque você fica tão entusiasmado, é tão radiante isso que a gente tá vivendo, que a gente quer contar pra todo mundo. Que existe outras dimensões, que existe outras formas de vida além daquele mundinho que a gente estava acostumado. Eu espero que esse conteúdo ajude você dentro do seu processo de expansão de consciência. Esse é o meu objetivo aqui, fazer com que outras pessoas, se não conhecem a ressonância harmônica, procure, que é um caminho que abre as portas, é um trabalho que o professor Hélio Couto fez que está mudando essa nova era. Gratidão por vocês estarem comigo. A minha fagulha divina honra e respeita a fagulha divina que existe dentro de você. Gratidão e até o próximo vídeo.